Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Michael, então a gente vai dar início aqui à nossa primeira aula, né, o nosso primeiro conteúdo da disciplina, que é a parte de sistemas numéricos, né, um conteúdo interessante aí, fácil, que quem já passou por um curso técnico vai ser relativamente tranquilo, apesar de que aqui a gente costuma ter um aprofundamento maior, mas a ideia aqui é bem simples, tá? Entender que a gente pode representar quantidades, né? Vocês estão acostumados com o sistema decimal, né? Aquele na qual, quando a gente escreve um número, a gente sempre utiliza dígitos, né? O número é composto por dígitos de 0 a 9. E vocês têm lidado, né, desde a infância com esse sistema, e para vocês ele aparentemente é o único sistema que pode existir para que a gente possa, através de uma escrita, representar a quantidade de alguma grandeza, tá? E aí a gente vai ver que isso não é, né, o sistema decimal não é a única forma de eu estar representando quantidades. Isso, num primeiro momento, é bem interessante, né? E é fácil porque se a gente aprende o que a gente faz instintivamente no sistema decimal, a forma na qual eu conto, a forma na qual a gente faz operações, soma, subtração, né, multiplicação, divisão, a gente pode estender isso para todo e qualquer sistema, independente da base que ele esteja escrito, tá? Então a gente vai discutir isso nessa aula. Lembrando que a aula passada a gente discutiu um pouco sobre a introdução, a parte introdutória da disciplina, a questão dos sinais digitais serem sinais discretos, né, com quantidade finita de valores de amplitude, tá? Peço desculpa um pouco pelo ruído de fundo, hoje aqui a gente estou em casa, né, então tem a família, tem o filho, então sobrou aqui a cozinha para que eu esteja gravando as aulas, tá? De qualquer forma, né, então como estava comentando, né, na aula passada a gente viu a parte introdutória, falamos um pouco sobre FPGA, a questão da parte programável ali que a gente vai estar tratando mais na parte final, até porque a gente espera o retorno aí presencial apenas para o ano que vem, que é quando a gente vai conseguir efetivamente fazer algum laboratório. Beleza, pessoal? Antes disso, né, talvez eu faça algum laboratório gravado para que vocês tenham alguma ideia de montagem. E também tem a questão da simulação, que isso a gente vai estar utilizando, vocês vão estar aprendendo aí no decorrer do semestre, tá? Tem ruído de fundo aqui, infelizmente, né? Eu espero que vocês estejam me ouvindo com qualidade, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Beleza. Então, nosso primeiro conteúdo, pessoal, da disciplina, né? Beleza. É a parte de sistemas numéricos, né? Então, vamos dar a introdução aqui. Vocês estão acostumados, né, desde a infância lá, né? Quando vocês escrevem a quantidade de alguma coisa, né? Vocês usam instintivamente, porque a gente aprendeu lá no colégio, a utilização do sistema decimal, né? O que que é o sistema decimal, pessoal? É o sistema que a gente está acostumado, né? O sistema usual de numeração. E é o sistema, né, que com base, né, nos 10 dedos que a gente tem na mão, se conveniou, né, que todo e qualquer número pudesse ser escrito com 10 dígitos, né? Então, em algum momento, alguém inventou isso, né? Então, temos dígitos de 0 a 9, e a gente sabe que zero não é nada, né? Não é nenhuma quantidade. Um é um elemento, né? 2 são um mais um, dois elementos, e assim até o 9 a gente tem uma representação, né? Uma escrita para representar, correto? Então, do 0 ao 9, a gente sabe que a gente consegue escrever, né, essa quantidade apenas com um dígito. Quando então eu chego no 9, né, o próximo, isso é bem instintivo, né, o próximo valor, eu já não consigo, já não tenho um caractere para escrever 10 com apenas um dígito, né? E aí a gente começa a ter um dígito adicional, né, ok? Então eu tenho o 1 e o 0 que formam o 10, vou o 11, 12 até o 19, né? E aí eu sei que eu tenho que incrementar um no dígito posterior, e aí eu formo o 20 e assim por diante, tá? O que eu estou descrevendo aqui, pessoal, é algo instintivo, ok? Até posso fazer aqui, né? Então, quando a gente conta, como que a gente conta, pessoal? A gente começa com o zero, né? Um, dois, e eu chego ao 9, ok? Então, o 9, como eu falei, é o maior valor que eu consigo escrever com apenas um dígito no sistema decimal. Beleza? Chegou no 9, a gente sabe que não existe um caractere, não existe a representação do 10 com apenas um dígito
no sistema decimal. Então, eu adiciono um novo dígito. Esse dígito vai começar pelo primeiro valor, até porque aqui, se eu quiser, eu posso colocar zeros aqui, né? Então, eu começo aqui incrementando o dígito, o próximo dígito, ok? Então, ele se torna 1. E esse 9 aqui, então, recai no primeiro dígito. Eu tenho uma nova sequência aqui do 0 ao 9, tá? Então, eu tenho o 10, o 11, o 12, ok? Até o 19. Nesse momento, né, eu estourei aqui a quantidade novamente e eu tenho que incrementar o próximo dígito, né? Eu formo 20 e assim eu vou, né, até o 99. Aí eu recaio novamente num estouro, né? Eu não consigo representar a quantidade de 100 objetos, né, com apenas dois dígitos, então eu tenho que adicionar um novo dígito. Pessoal, se vocês sabem o que vocês estão fazendo para o sistema decimal, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa para todo e qualquer outro sistema, tá? Deixa eu apagar aqui. Todo o sistema numérico que a gente vai utilizar aqui, ele usa o que a gente chama de organização posicional. O que que isso quer dizer? Quando eu escrevo um número aqui, por exemplo, 152, né? Esse número aqui a gente vai ver que ele é um número decimal. A gente vai começar a escrever a base do número, né, como um subíndice à direita dele para a gente entender que esse número é um número decimal, tá? E aí aqui o que que a gente tem que perceber? Quando tem um número que é a composição de vários dígitos, a gente sabe que a posição dele, né, influencia sobre a quantidade. Então, quando a gente fala aqui do 2, né, o 2 ele é maior que 1, certo? Só que nesse número 152, a gente sabe que o 2 ele tem a ponderação dele, o peso dele, a contribuição dele para a quantidade é menor do que o 1, porque o 1 está relacionado a uma centena, né, a 100, ok? E esse 2 está relacionado só à unidade, né? Então são duas quantidades de algum objeto, tá? Então esse fator na qual a posição do dígito tem um peso diferente, né? Conforme a posição dele, a gente sabe que ele tem um peso diferente sobre a quantidade, a gente chama de organização posicional, tá? Isso me permite escrever o número como uma multiplicação da sua base, né? Então, quando a gente fala de sistema numérico decimal, é porque a base é o 10, né? Então, cada posição aqui vai ser, vai ter um peso que é 10 elevado a alguma potência, ok? E essa potência vai depender da posição na qual aquele dígito se encontra, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Então, se eu tenho aqui o 2053, né? Eu posso escrever isso aqui como 2. Então, aqui eu posso começar tanto pelo lado menos significativo, né, o 3, que vale 3 unidades, quanto o 2 aqui, que é o milhar, né, que são 2.000 de quantidade desse valor, tá? Então, se eu começo aqui pelo 2, ok? Então, eu escrevo 2 vezes 10, ok? Porque a base desse sistema é o 10, né? Então, esse sistema numérico decimal é o sistema de base 10, ok? Porque são 10 dígitos diferentes do 0 ao 9, então eu tenho 10 valores diferentes, tá? Então, 2 vezes 10 elevado à quantidade de dígitos que eu tenho à direita daquele que eu estou analisando. Então, vamos lá. Se eu estou analisando o 2, certo? O 2, eu tenho o 0, o 5 e o 3. Então, eu tenho 3 dígitos, então 10 na 3. Mais 0, né, que é o segundo dígito aqui, né, vindo da esquerda para a direita, vezes 10 na 2, mais 5 vezes 10 na 1, mais 3 vezes 10 na 0. Ok? Então, isso aqui seria 2.000, né? Mais 0, mais 50, mais 3, que vai, se eu fizer a solução aqui da equação, eu vou ter 2.053, que é o número original, né? Então, essa organização posicional que me permite escrever um número como um produto, uma soma de produtos da base 10, né? Porque é a base desse sistema, a gente dá o nome de organização posicional. A gente também fala da parte de peso, né? Então, cada dígito desse tem um peso. O primeiro dígito, 2053, ele tem peso 1 de unidade. O próximo dígito tem peso 10. O, o seguinte vai ter peso 10 na 2, 10 na 3. Então, 1, 10, 100, 1000, que é o que a gente aqui, por convenção, a gente usa unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante. Pessoal, o que eu estou falando aqui é o lógico, mas se vocês entenderem isso, vocês vão compreender qualquer sistema numérico, independente da base que ele esteja utilizando, tá? Então, lembrando, esse é o sistema decimal, o sistema na qual vocês estão acostumados, que vocês sabem fazer operação, né? Então,
Até posso fazer um exemplo aqui. Quando a gente faz uma operação, sei lá, 15 mais 17, o que que a gente faz, pessoal? Primeiro a gente posiciona os números de forma que os dígitos que têm o mesmo peso, né, fiquem um abaixo do outro, né? E aí eu começo a somar aqui pela parte menos significativa. 5 mais 7, dá 12. 12 eu não consigo escrever com um dígito. Estourou. Então eu coloco o 2 aqui e um aqui, certo? E aí eu vou somar a próxima parte. Um mais um é 3. E 3 eu consigo escrever, então isso é 32 na base 10. Parece uma coisa óbvia, é óbvio porque vocês estão acostumados a utilizar esse tipo de operação desde a infância, mas se a gente puder reproduzir isso para os demais sistemas, vocês vão ver que é exatamente o mesmo procedimento, tá? Então o que eu quero focar aqui, pessoal, é que vocês entendam o que vocês já sabem fazer. Então eu não vou estar ensinando nada de diferente aqui, ok? Vocês apenas vão estar utilizando as mesmas técnicas que vocês já conhecem, usando os sistemas diferentes, né? Com bases diferentes, e aqui em especial a gente vai usar o sistema binário que tem apenas dois dígitos, tá? Então vamos lá, não vou perder muito tempo aqui. Aqui vem o que é mais importante, que é o que a gente vai usar no longo de toda a disciplina, tá? Então, será que o sistema decimal lá de 0 a 9, os dígitos 0 a 9 é a única forma de eu representar uma quantidade? A gente vai ver que não, ok? Então, o próximo sistema que a gente vai ver é o sistema de base 2, né? O sistema binário. Esse sistema também é o sistema de base 2. Por que que é o sistema de base 2, pessoal? Os números eu vou escrever apenas com dois dígitos, né? Então, quando vocês virem um número assim, 1010, aí vocês vão pensar, pô, professor, esse aqui é o número 1010, tá? Não sei, não sei. Se eu colocar aqui um 10, aí ele é o 1010, ok? Agora, se eu colocar um 2 aqui embaixo, né? Esse número não é o 1010. Esse número é o 1010, que não tem nada a ver com 1010. É um outro número que foi escrito com dígitos que são, né, apenas zeros ou uns, ok? Aqui a gente pode usar o mesmo princípio, tá? Porque todo o sistema de numeração que a gente vai usar, ele usa a forma posicional, ok? E aí aqui começa a aparecer coisas interessantes, tá? Para quem nunca viu isso aqui, para quem vem do curso técnico, é tranquilo, mas para quem nunca viu, isso aqui é muito interessante, tá? Então, se a gente pensar num número binário, 10101, tá? E aí aqui a gente começa a ter a importância da gente representar os valores, né, colocando um subíndice à direita do número, porque agora eu posso ter um número escrito em diversas bases. E se eu não colocar esse subíndice aqui, pessoal, a gente vai ver que não existe correspondência entre as quantidades, né? No sistema decimal, aqui a gente teria o número 10.101. A gente vai ver que no sistema binário isso aqui não tem nada a ver com 10.000, isso aqui é um número bem pequenininho, ok? Então, cuidem, tá, pessoal? Aqui a primeira dica que eu dou é que vocês têm que cuidar com a questão da escrita, da representação do número, beleza? Então, esse número aqui, e aí vem um outro fator importante aqui, como que vocês vão fazer a leitura do número dígito a dígito, tá? Da esquerda para a direita, caractere por caractere, ok, pessoal? Então, aqui esse número a gente vai fazer a leitura da seguinte forma: 10101 na base 2. A gente pode também estar utilizando, então, aqui o sistema posicional, na qual cada dígito vai ser escrito como uma multiplicação, né, do valor de base numa determinada potência, né? Então, se a gente começa aqui pelo 1, né? Então, eu tenho 1 vezes 2, porque a base aqui é 2, é um sistema de numeração binário, então eu tenho apenas dois dígitos, vezes 4, porque eu tenho 4 dígitos à direita do 1, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1 vezes 2 na quarta, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 0, tá? Então, esse número ele pode ser escrito dessa forma como, né, uma soma de produtórios na qual a gente tem sempre a multiplicação do dígito pela base, né, elevada a uma determinada potência, tá? Pessoal, aqui é interessante, né? Quando eu tinha um número decimal, eu falei para vocês o seguinte, né? Tinha, por exemplo, o número 152. Esse cara aqui tem peso 1, esse cara aqui tem peso 10, esse cara aqui tem peso 100, que é 1, 10, desculpa, 10 na 0, 10 na 1, 10 na 2,
10 na 3 e assim por diante, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Se a gente quiser escrever dessa forma matemática, ser formal, a gente pode fazer. Mas se a gente quiser, a gente pode só pensar da seguinte maneira. Ficou meio ruim aqui, deixa eu escrever de novo. 1, 0, 1, 0, 1 na base 2, tá? Ui, Jesus. 1, 0, 1, 0, 1 na base 2. Esse primeiro dígito tem peso 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, tá? O legal aqui do sistema binário é que ele facilita muito. Lá no sistema decimal, como a gente tem dígitos de 0 a 9, eu tenho que multiplicar. Aqui, se eu multiplico 1 por o valor, dá o valor, né? Se eu multiplico 0, vai dar 0, né? Então, basta somar aqueles dígitos que são 1, né? Os que são 0 eu não vou ter contribuição, tá? Para facilitar, é muito comum, né, a gente usar direto os pesos aqui na sequência, né? Então, se vocês estão acostumados 1, 10, 100, 1000, vocês vão começar a se acostumar com os múltiplos de 2 aqui. Então, aqui a gente tem 1, 2, 4, 8, 16, correto? Então, os que estão em dígito 1 é o 1, aqui o que vale 4, peso 4, e o que vale 16. E aí vem uma coisa interessante, né? Se vocês resolverem essa equação, ou por aqui, somando os que estão em 1, né? Que é a mesma coisa, e aí é questão do formalismo, ou eu escrevo matematicamente a expressão, ou eu posso somar só os pesos que correspondem aos dígitos que estão em 1, eu vou ter a conversão para o sistema decimal. Isso aqui é interessantíssimo, né? Então, esse dígito 1 aqui, ó, ok? A gente viu aqui 1, 2, 4, 8, 16, ele vale 16. Então, aqui a gente tem 16 mais 0 mais 4 mais 0 mais 1, né? Isso totaliza 16 mais 4, 20, 21, tá? Então aqui a gente já estou adiantando uma coisa. Quando eu faço a solução da expressão, eu estou convertendo para decimal. E aí vejam que coisa curiosa, né? Aqui não estou falando muito para quem já fez curso técnico ou uma disciplina de eletrônica digital em algum outro curso, tá? Mas para quem nunca viu isso aqui, ah, o 21, né? A gente sabe que 21 é 1 mais 1 mais 1, né? Eu tenho 21 objetos, por exemplo, 21 bananas, tá? Ah, e a gente está acostumado com essa representação aqui, né? Quando eu vejo um 2 e o 1, para mim é 21, ok? E eu sei que aquilo são 21 objetos. Vejam que eu poderia ter escrito 10101 na base 2, isso também significa 21, só que escrito num outro sistema numérico, tá? É bem curioso, mas os sistemas digitais, os sistemas computacionais, todos trabalham com o sistema binário. Então, o nosso computador trabalha com esse sistema com zeros e uns por causa da questão da facilidade ali tanto a questão de ruído, toda aquela situação de memorização, né, de integração que a gente viu na aula passada. Então, isso aqui é bem interessante e isso, né, para quem nunca viu, é bem legal, porque agora a gente sabe que eu posso escrever um número não da forma convencional, né, na qual eu tinha os dígitos de 0 a 9 usando o sistema decimal. Eu posso ter um número escrito só com zeros e uns, e ele é um número que eu compreendo que é uma quantidade, ok? E aí, como eu falei, aqui a gente tem que ter alguns cuidados, porque se eu escrevo 10101, a pessoa pode pensar que é 10.101. E vejam o erro que a gente tem aqui, né? 10.101, olha a quantidade que é, tá? E na verdade, esse número escrito no sistema binário, ele é apenas 21 de algum elemento. Então vejam, de 21 para 10.101, a gente tem uma baita diferença, tá? E aí é que eu costumo brincar com os alunos, né? As nossas provas, pessoal, vocês têm que ter um cuidado extremo, porque se vocês escreverem um número e não colocar a base na qual esse número for escrito, a quantidade vai ser totalmente distinta. Esse exemplo é que a gente está vendo aqui. Então vocês têm que ter um cuidado extremo agora, tá? Tem que ter uma precaução adicional. Então todo número, a não ser que eu diga que aquele número foi escrito em tal base, né? Às vezes no enunciado está escrito, ó, esse número é um número binário. Então, obviamente, o cara entende que aquele número que está escrito ali, ele é um número binário. Mas caso nada seja dito, é sempre importante que vocês coloquem o subíndice. Melhor sempre estar colocando para não esquecer, tá, pessoal? Então, muito interessante isso aqui. Então, agora lá, né, na residência de vocês, se vocês escreverem o número lá
com zeros e uns, vocês vão entender que esse número pode ser um número qualquer, aleatório, né, quando convertido para o sistema binário, ok? É bem interessante isso aí. Então, os números são expressos como potências da base do sistema, que é o sistema numérico aqui, a base é 2, tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês, tem que ter bastante cuidado, tá? 101, né, no sistema binário, vejam, isso aqui é o 3, tá, pessoal? Desculpa, isso aqui é o 5, porque aqui eu tenho peso 1 e peso 4, né? 1, 2, 4. 4 mais 1, isso vai dar o 5 em decimal. Então, isso aqui é o 5. E no sistema decimal, isso aqui é o 101, que tem uma distância bem significativa em relação ao 5, né? E aí, como eu falei, na prova, se o aluno coloca 101, eu não sei se ele quis dizer que era 101 ou se era 5, né? E aí a diferença é bem significativa, tá? Beleza, pessoal? Acho que é bem tranquilo. Vocês vão entender com bastante facilidade. E aí vem coisas curiosas, né? Eu ensinei vocês a contar antes no sistema decimal. Então, vocês contavam 0, 1, 2, papapá. Quando chegava no 9, o 9 era o maior valor a ser escrito com um único dígito. Eu era obrigado a forçar um novo dígito e gerar a nova sequência. O 1, 0, o 1, né, que seria o 10, o 11, até o 19, aí vira o 20, até o 99, e aí eu preciso de um dígito a mais, tá? Aqui a gente tem a mesma situação. Então vocês têm que aprender a contar, tá? Pessoal, vocês vão fazer exercícios e vocês vão ter bastante facilidade nisso no futuro, tá? Então vamos contar. Como que eu conto? O zero, ele existe no sistema binário, então eu começo com o zero, que não, né, não é quantidade nula, ok? Aí a gente vai contar o 1, então 0, 1, beleza? Aí o próximo teria que ser o 2, mas eu não tenho o 2, eu não tenho o caractere, o dígito que representa a quantidade de dois elementos, né? Então, sei lá, duas maçãs. Eu não tenho o caractere 2 que eu tenho no sistema decimal. Eu não tenho, né? Então a gente tem o 0, 1, ok? Quando eu chego no 1 e eu quero escrever o 2, eu estouro, eu não tenho mais como escrever o 2 com apenas um único dígito. Então a gente é obrigado a colocar um dígito a mais, que é um incremento, porque na verdade aqui já existia o zero, né? O zero eu posso não escrever porque aqui ele não tem contribuição, né? Zeros à esquerda não contribuem, mas eu posso estar escrevendo, tá? Então agora eu tenho o 1, 0, né? Então eu vou colocar aqui 0, 1, estourou, 1, 0, 1, 1. Então, vejam, esse é o 0, esse é o 1 decimal, né? Decimal. Esse é o 2 e esse é o 3. Então, o 3 é 1, 1. Então, quando vocês virem o sistema binário 1, 1, isso significa que são três quantidades de algum elemento. Estourou, vai vir um terceiro dígito, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Estourou, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E assim vai, pessoal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Como que eu sei que isso aqui é o 9, pessoal? 1, 2, 4, 8. 8 mais 1 é o 9. Então, esse é o 9 realmente. Ok? Vocês podem pensar sempre nos pesos e o sistema numérico binário tem essa facilidade porque ou a gente tem a contribuição, a soma do peso, porque 1 vezes 2 elevado a alguma coisa vai ser o 2 elevado àquela coisa, tá? E 0, então a gente não tem a contribuição. Então, os pesos aqui é bom vocês decorarem. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, que vai ser importante, tá? Aqui mostra a contagem, que foi o que eu mostrei para vocês, né? Então, eu começo... podia estar começando só com um único dígito aqui, né? 0, 1, estourou, tenho que incrementar 1, 0, 1, 1, depois 1, 0, 0, né? E aí de 0 a 15, pessoal, vai ser fundamental que vocês saibam de cor. Quanto que é 15? 1, 1, 1, 1. Quanto que é 10? 1, 0, 1, 0. Ok? Eu não estou olhando. Né? Quanto que é 8? 1, 0, 0, 0. Então é importante que vocês saibam a conversão, pelo menos de 0 a 15, tá? De cabeça, tá? Então vejam que para escrever o 15 aqui, eu preciso de 4 dígitos. Para escrever 15 no sistema decimal, eu preciso apenas de dois dígitos, né? Já é uma compreensão que vocês podem ter. Quanto maior o valor de base, mais compacta a representação para escrever um mesmo número, né? Foi o que eu acabei de citar aqui. O 15 precisa de dois dígitos em decimal e ele precisa de quatro dígitos em binário,
tá? Esse é um problema, né, do sistema binário. Para escrever quantidades grandes, eu vou precisar de uma grande quantidade de dígitos, tá? Então essa é uma complexidade que a gente tem. E aí a gente define o que que é um bit e os conjuntos de bits, que aí vão ser os bytes, kilobyte, megabyte, que vocês estão acostumados aí da computação, tá? O que que é um bit, pessoal? É um zero ou um, é um dígito do sistema binário, é o menor elemento do sistema binário, né? Então, quando eu tenho um número lá binário, 1010, né? Cada carinha desse é um bit. Esse é um bit, outro bit, outro bit, outro bit, tá? Então, cada dígito do sistema numérico binário, de um número escrito no sistema numérico binário, é um dígito, beleza? Da esquerda, né, o dígito sempre a mais à esquerda é o dígito que tem né, uma maior contribuição para o número, então ele é o que a gente denomina de MSB, né, do inglês Most Significant Bit, quer dizer, o bit mais significativo. E o da direita sempre é o que tem menor valor, né, acho que é Less Significant Bit, né, bit menos significativo, tá? Então a gente tem o MSB, o bit à esquerda, e o LSB, que é o bit à direita, tá? E aí vem as composições. O byte é um conjunto de 8 bits. Então, cada conjunto de 8 bits, a gente diz que eu tenho um byte, ok? Aqui a gente não vai falar disso agora, mas eu vou adiantar. Talvez lá da física ou da parte elétrica vocês estão acostumados com os múltiplos e submúltiplos, né? Principalmente quando vocês calculam corrente elétrica ou resistência, né? Vocês têm o quiloohm, o megaohm, o miliampere, o microampere, né? E aqui a gente também vai usar o kilobyte, o megabyte, tá? E aqui vocês têm que ter um pouco de cuidado, né? Porque o quilo, lá em, né, um quilo alguma coisa, um quilograma, né, um quilo de qualquer coisa vai ser 1000 daquela coisa, certo? Porque o quilo está relacionado com 10 elevado a 3. E aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Isso aqui é para o sistema decimal, tá? Para o sistema binário, bin, né? Um kilobit, um kilobyte não tem nada a ver com 1000 bytes, tá? O quilo aqui é o 2 na 10, tá? Que é o 1024. Então, por exemplo, 1 kilobyte são 1024 bytes. A gente vai discutir isso um pouco mais para frente e aí vocês têm que, quem é um pouco mais antigo deve lembrar, né? Hoje em dia eu nem sei, mas por exemplo, antigamente, quando tu comprava, antigamente que eu falo, talvez 15 anos atrás, quando você comprava um HD lá de 100 megabytes, você ia olhar lá, você não tinha 100 megabytes, né? Porque o mega que eles falavam, né, na venda era o da base 10, mas na realidade se usa o mega na base 2, que é a quantidade de bits que eu posso gravar. Então, um disco rígido de 1 terra nunca tem 1 terra, tem menos, por causa desses 24 bits ali bytes que tu tá perdendo a cada quilo, né? Tá? Então, normalmente eles vendiam com base na representação decimal, mas na verdade, na prática, o terra era um terabyte, que esse terra não era 10 elevado a alguma coisa, e sim 2 elevado a alguma coisa, tá? Então, em binário, o 2 na 10 é o quilo, o 2 na 20 é o mega, tá? 2 na 30 é o giga e assim por diante. Então, aqui a gente sempre tem uma relação um pouco diferente do que o quilo, mega e giga na base 10, tá? Lana, cachorro incomodando. E aí aqui a gente vai começar a ver alguns outros sistemas, tá, pessoal? A gente viu que o sistema binário é bem interessante ali, né? Eu posso escrever eu até vou fazer uma pausa aqui para fazer uma simulaçãozinha com vocês, para vocês verem como é interessante isso aqui, tá? Deixa eu abrir aqui um simulador qualquer. Tem um simuladorzinho aqui, vocês não precisam usar agora, tá? Vocês podem usar no futuro, vocês vão estar utilizando, vocês podem. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Não, parece que não está querendo abrir. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou gravar uma parte 2, tá, pessoal? Só para abrir aqui o software para vocês, beleza? Valeu!